Meus queridos amigos, um dos ditados conhecidos e gastos da nossa sabedoria popular e brasileira é aquele que diz: futebol, política e religião não se discutem. Muitos daqueles que hoje têm entre 30 e 40 anos cresceram com esse ditado sacrossanto e intocável na cabeça, que reflete, no fundo, a existência daquele que é, ao meu ver, a maior contradição brasileira: a insistência escapista e não querer discutir temas que estão muito presentes no cotidiano da população brasileira. Com o advento da internet, especialmente com a geração Y e Z ganhando maturidade e projeção social, o mundo passou por uma verdadeira metamorfose desses antigos conceitos. Segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, falecido em 2017, no seu livro Modernidade Líquida, hoje estamos vivendo a potencialidade das relações líquidas, ou seja, conceitos antes definidos de forma sólida atualmente se esvaem com a mesma rapidez de um vídeo viral ou de um meme enviado em uma rede social. Por isso, os três conceitos citados são bastante debatidos, seja numa conversa familiar, seja num grupo de WhatsApp e até mesmo em conversas de boteco. Dos três temas, o que vem gerando maior confusão atualmente é o debate que envolve os posicionamentos políticos. Este tema vem sendo reverberado como nunca na história do Brasil recente. Atualmente, o tema passa por todos os públicos, de diferentes níveis sociais, culturais e etários, o que vejo particularmente como algo aparentemente positivo, tendo em vista que a política era algo quase execrável nas famílias brasileiras nas décadas passadas. Ou seja, as pessoas não tinham interesse em debater política ou entender sobre o assunto. Contudo, também com o advento das redes sociais, houve um aumento da aceleração e considerável volume de informações e notícias que circulam nos diversos meios. Isso fez com que conversas antes restritas a pequenos grupos familiares fossem potencializadas por meio de compartilhamentos e viralizassem com a velocidade de um verdadeiro trem-bala. Neste novo cenário, o domínio das informações verdadeiras com fontes seguras se tornou essencial para a testagem da veracidade dos fatos. Afinal, vivemos no mundo do neologismo pós-verdade ou fake news. O termo ficou tão famoso que em 2016 foi considerado palavra do ano pela Universidade de Oxford. Segundo o Tocari Assis de Bastos, professor da Unesp, no artigo O Esboço de uma Teoria sobre as Elites Políticas no Brasil Republicano, dentro da história do Brasil, a perspectiva do debate político sempre esteve apenas nas mãos de pequenos grupos oriundos de uma elite. Durante o período do Brasil colonial, entre 1500 e 1822, as medidas governamentais eram exclusivamente da coroa portuguesa e as poucas decisões locais eram regidas pelo Estatuto Colonial e por políticos portugueses, homens brancos e ricos, que podiam ser capitães, governadores gerais ou chamados homens bons, ou membros de alguma família lusófona. Mesmo durante o período imperial, entre 22 e 89, e o início do governo republicano, entre 1889 e 1930, o debate político continuou restrito às grandes oligarquias e aos partidos elitistas. Neste período, conhecermos pouquíssimas revoltas ou movimentos organizados que revelassem pautas com exigências do protagonismo político das massas. Ainda, segundo o historiador Boris Fausto, no livro A História do Brasil, de 2012, na página 174, somente na segunda década do século XX, com a ascensão do movimento operário, do movimento estudantil, o debate político ganhou uma participação do cidadão comum. E mesmo assim, as cartas magnas de 1891 e 1934 pouco citavam a participação integral do cidadão na política. Somados a isso, ainda tivemos nossa história marcada por governos autoritários entre 37 e 45 com Vargas, entre 64 e 85 com os militares, onde parte dos ideais democráticos do contraditório, essenciais ao debate político, foram suprimidos ou total ou parcialmente. Por essas razões, eu insisto em dizer que o verdadeiro entendimento da política foi negado ao povo brasileiro por séculos, e o que gerou em nós um grande atraso e maturidade para o debate político, criando aquilo que o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, nos anos 30, chamou de analfabetismo político. É para isso
que eu digo para vocês que isso seria uma das grandes razões da dificuldade das pessoas em entender o debate político, ou melhor dizendo, entender que o debate político pressupõe uma relação hegeliana de dialética, ou seja, não há debate se não ocorrer apresentações de contraditórios, pontos de vista divergentes e convergentes, de observações críticas e até possíveis refutações de ideias. Entretanto, devido à ausência dos conhecimentos citados anteriormente como prévios para o debate, e somado à nossa despreocupação histórica no investimento de uma educação política efetiva nas escolas, com disciplinas que tratasse nas suas ementas ali de maneira direta sobre política, e essa crítica não se resume somente aos governos petistas, viu? Acabamos deixando muitas lacunas cognitivas na nossa formação e isso abriu espaço para uma polarização que é essencialmente ineficaz dos dois lados, seja da esquerda ou seja da direita. A polarização é tão maléfica que chega a cegar os formadores, os influenciadores, os mestres, os doutores de todas as áreas, tornando um debate verdadeiro um fla-flu ad hominem, onde há ou não há espaço para o debate de fatos e ideias, e hoje a maioria busca apenas a anulação da opinião do outro. Já perceberam como as pessoas compram suas ideologias como se estivessem adquirindo pacotes promocionais na NET ou da Sky? Ou seja, quando alguém é de direita, na maioria dos casos, a pessoa entende que tudo que a direita tem é bom. E somente as ideias da direita são aceitáveis. O mesmo acontece com a parte da esquerda. Eles pensam também que somente a sua visão é aceitável. Logo, automaticamente anulam qualquer possibilidade do outro lado ter pensamentos que sejam aproveitáveis. As pessoas se esquecem que as principais diferenças entre as ideologias de esquerda e de direita se centram em torno dos direitos políticos dos indivíduos e o papel do governo. A esquerda acredita que a sociedade fica melhor quando o governo tem um maior papel, garantindo direitos e promovendo uma possível igualdade entre todos. Por sua vez, as pessoas de direita acreditam que a sociedade progride quando os direitos individuais e as liberdades civis têm prioridade e o poder do Estado é minimizado. E por que não podemos conciliar e aceitar que, dentro de um contexto, as ideias de ambos podem ser positivas, verdadeiras e aplicáveis, mesmo sendo antagônicas? Afinal, quem generaliza e minimiza o conceito de esquerda como sendo comunista, defensora de Cuba e Venezuela, ou como extremista, provavelmente desconhece que dentro do espectro existem diversos subposicionamentos e uma infinidade de autores brilhantes como Herbert Marcuse, Sigmund Freud, Carl Sagan, Martin Luther King, Saramago, Gabriel Garcia Marques, Ariano Suassuna, Van Gogh, Oscar Wilde, John Ford, Malcolm X, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Pablo Neruda e o próprio Paulo Freire. Todavia, quem generaliza e minimiza o conceito de direita como sendo meramente fascista, autoritário, elitista, provavelmente também desconhece que dentro do espectro de direita existe também diversos subposicionamentos e, consequentemente, uma infinidade de autores fantásticos como Adam Smith, Edmund Burke, Hayek, Mises, José Guilherme Melchior, Meira Pena, Aaron, Roger Scruton, Roger Cook, João Pereira Coutinho, Joaquim Nabuco, Carlos Lacerda, João Camilo de Oliveira, Winston Churchill. Nós, se quisermos elaborar uma crítica consistente, precisamos nos debruçar sobre estes autores, mas não apenas os meus autores queridinhos e preferidos, mas principalmente aqueles que desconhecemos. Nas nossas conversas que eu tenho, as conversas que eu tenho com os meus amigos, tenho percebido dois problemas. O primeiro é que os defensores da esquerda e da direita desconhecem, na maioria dos casos, seus autores, e apenas reproduzem falas prontas, descontextualizadas, oriundas de uma bricolagem de textos incompletos e lidos parcialmente, sem a devida hermenêutica. A segunda coisa é a rejeição, quase que total, da possibilidade de leitura de autores contrários. Conheci ao longo da minha vida pouquíssimas pessoas que tiveram a coragem de ler com honestidade sobre um autor que não representasse o seu pensamento. Para terminar, sugiro que evitem conflitos desnecessários. Como dizia o professor Leandro Carnal, ex-professor da Unicamp, não toquem tambor para louco dançar.
Evitem também generalizações e busquem sempre conhecer todos os lados. Permitam-se sempre concordar e discordar daqueles que estão do outro lado do seu pensamento e do seu lado também. Não tenham vergonha de enxergar mérito no argumento do outro. E, apesar de saber que todo fato é interpretado por um olhar viciado das ideologias, procurem dentro do possível separar o fato em si das possíveis deturpações ideológicas. A regra é simples. Primeiro o fato, analisado pelo método científico. Depois, as interpretações subjetivas que possam inerir ao fato subjetividade. Toda vez que eu coloco a ideologia como mais importante que a razão simples, eu dou passos largos para criar factoides